Palavra de vida eterna, hoje é domingo, dia do Senhor, 10º domingo do tempo comum, dia 10 de junho. E a palavra de Deus hoje do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Isso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós temos aí vários aspectos desta palavra. Eu gostaria de destacar um aspecto. Tanto a família como os líderes religiosos não reconheciam, tinham dificuldade em reconhecer na ação de Jesus a ação de Deus. Os familiares disseram, ele está louco, vão levar para casa. Os líderes religiosos disseram, ele está possuído pelo demônio. Tudo que ele faz é ação do demônio. Olha a dificuldade em reconhecer. Na ação de Jesus, a ação de Deus. Qual que era a ação de Jesus? Ele estava gerando vida, ele estava libertando, restaurando, ele estava acolhendo, trazendo de volta a dignidade das pessoas, trazendo da margem para o centro. Como isso pode ser a ação do demônio? Da força do mal que vem justamente para destruir tudo isso que Jesus fazia? E na nossa vida, quantas vezes também nós cometemos esse pecado? De não reconhecer a ação de Deus na nossa vida. Deus está sempre conosco. Até mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está ali. E quantas vezes atribuímos ao mal, à força do mal, ao demônio, aquilo que acontece na nossa vida? Até mesmo nos momentos mais difíceis, Deus age. Jesus não veio para tirar aquilo que é problema na nossa vida. Ele veio nos ensinar a enfrentar. Ele não tirou a cruz do seu caminho, ele abraçou. E na cruz ele enxergou a ação de Deus. Jesus poderia ter falado, mas eu sempre fui uma pessoa tão boa, fiz tanta coisa boa. Por que Deus está fazendo isso comigo? Não é a ação de Deus isso. Mas ele reconhece, até mesmo na cruz, até mesmo do peso, a ação de Deus, a ação do Pai. Nós somos convidados hoje a ter consciência de que nós pertencemos a uma família, a família de Deus, que entra numa dinâmica do quê? De perceber a vontade de Deus. E a família é aquela que está atenta à vontade de Deus. E quando a gente ouve a palavra, quando a gente medita diariamente, quando a gente se confronta com a palavra de Deus, a gente entra nessa dinâmica, a gente se acostuma com a voz de Deus. A gente acolhe a vontade de Deus e começa a enxergar diferente.
Nós reclamamos muito, né? Você talvez murmura muito, reclama muito e não consegue ver coisa boa. Não consegue enxergar a ação de Deus na sua vida. Está passando por um momento difícil? Procure encontrar aí a presença de Deus, a ação de Deus. E assim nós vamos acolhendo e também restaurando o nosso coração e nos convertendo diariamente. Essa palavra de Deus possa penetrar na nossa vida, que a palavra de vida eterna possa se tornar também vida no nosso dia a dia. Acolha Jesus no seu coração, peça a ação do Espírito Santo para que você possa também enxergar, perceber e estar mais sensível à ação de Deus na sua vida, na sua família, né, com seu esposo, com a sua esposa, os filhos, e diante de pessoas que nem sempre são agradáveis. Então que Deus te abençoe, né? Vamos pedir essa graça. Hoje, neste domingo, abençoar a nossa casa, a nossa família. Não esquecer da participação na missa, na Eucaristia. Descansar um pouquinho o nosso corpo, a nossa mente. Estar com a família, né? Você que pode. Que Deus então te abençoe, pela intercessão de Nossa Senhora. Abençoe mais um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.